com vocês mais uma vez. A gente fica muito feliz de estar aqui. A gente que agradece a oportunidade. A gente sabe que a gente tem essa oportunidade porque no passado a gente usou a palavra muito mal, né? E a misericórdia de Jesus permite que a gente volte para procurar a reparação. Então, usando a palavra no bem. Então, são oportunidades como essas que a gente agradece e agradece muito a casa por isso. O nosso comentário na noite de hoje, ele é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o capítulo é bastante grande, mas nós vamos nos fixar num dos tópicos, que são os tormentos voluntários. Quando fala bem-aventurados, quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Jesus não se referiu a qualquer sofrimento, porque existem aqueles sofrimentos que realmente vêm independente da nossa vontade. Às vezes uma doença repentina, às vezes um acidente que acontece mesmo com a nossa prudência, acontece um acidente, às vezes a partida de alguém querido, a gente chora, a gente sente a falta da pessoa, embora saiba que a pessoa continue viva, a gente sente falta. Então tem várias situações que realmente a gente deve entender que existe uma causa por trás disso, uma causa justa, como diz esse capítulo, né? No início do capítulo Kardec mostra, tudo tem uma causa justa. E se Deus, né, permite que isso aconteça com a gente, é porque existe um propósito. Ninguém sofre por sofrer. Deus não é caprichoso, Deus não permite que as coisas aconteçam sem que haja um propósito. Então, todos nós passamos por dificuldades na vida, desde a pessoa mais desprovida de bens, até a realeza, né? Até pessoas lá da realeza na Inglaterra, a gente vê que tem os dramas, tem os problemas. Agora, existem aqueles problemas que nós criamos, são problemas que eles chamam aqui, o Fenelon, o espírito Fenelon, chama de tormentos voluntários. Então, é aquela coisa que a gente cria, e parece que até de propósito. A gente, digamos assim, né, como diz o outro, né, vai caçar o problema. A gente está tudo tranquilo, eu falo, não, precisa arrumar um problema. Né? E isso acontece demais. E talvez esse tipo de problema, esse tipo de sofrimento, talvez seja para muitas pessoas, para muitas mesmo, pode ser até para a maioria das pessoas, talvez seja o principal tipo de sofrimento. Porque geralmente o sofrimento mais, aquele que não depende tanto da gente, quer dizer, se deve a causas passadas, ou se deve a provações que a gente precisa passar para crescer, para evoluir, são pontuais em nossas vidas, mas existem aqueles sofrimentos que nós criamos, com o nosso pensamento, com a nossa imaginação, com os nossos desvios morais, e a gente não precisava ter aquilo, e a gente acaba passando por aquilo. Então, ele começa falando, o Fenelon, que o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Então, a Terra não é um lugar para ter uma felicidade perfeita, né? A gente às vezes tem aquela ideia, mas para a felicidade fosse perfeita, vários fatores teriam que ocorrer, e nós sabemos que aqui na Terra, a gente entende isso, a Terra é um mundo de provas e expiações ainda, né? Então todos nós temos individualmente os problemas que temos que enfrentar, e tem coletivamente também, né? Os problemas que a gente vê no mundo, guerras, problemas socioeconômicos, problemas da natureza, né? São problemas que a gente tem que enfrentar, tem que passar. Então, a felicidade sem mescla não existe aqui na Terra. Mas nós buscamos a felicidade.
Mas ele diz uma coisa importante: entretanto, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Todos nós poderíamos gozar de uma felicidade relativa. E isso é muito impressionante. Porque outro dia eu vi, vocês devem ter visto também, desencarnou um homem, acho que nos Estados Unidos, que ele ficou 75 ou 78 anos dentro de um pulmão de aço. Ficou só a cabeça de fora, né? Então você imagina que provação, que expiação que foi essa. A gente não sabe por quê. Mas mesmo assim o homem foi um exemplo de vida, né? Quem me contou a história disse que ele estudou, que ele leu, que ele se formou, que ele trabalhou só com a cabeça de fora. Então a gente começa a ver que mesmo em provações terríveis como essa, é uma provação muito grande, é possível. E ele, assim, você via a expressão dele de uma pessoa alegre, né? É claro que aquilo incomodava, mas de uma pessoa alegre. Ele aprendeu na situação que ele encontrou, e isso é muito importante. A gente vê uma situação que a gente não consegue mudar muitas vezes, né? Então tem uma prece, né? A prece da serenidade que fala isso, né? Pede a Deus para mudar o que eu posso mudar, aceitar o que eu não posso mudar e ter a sabedoria para separar uma coisa da outra. Porque tem coisa que eu posso mudar e tem coisa que não dá. Então, muitas vezes a gente se revolta contra a vida, contra Deus até. De uma certa forma, a gente se revolta contra Deus. Não podia estar passando por isso. Mas são situações que a gente às vezes não consegue mudar. Seja no campo social, né, que está muito além da nossa vontade, no campo familiar, no campo pessoal, né? Mas existem muitas situações que a gente pode mudar. E ele encontrou uma situação difícil e conseguiu fazer, como dizem, né, de um limão uma limonada, né? É um exemplo para a gente, mostrando a força do espírito humano, né? É muito interessante. E assim aconteceu com várias pessoas que aparentemente passaram por situações assim, terríveis e conseguiram dar um exemplo. No meio espírita nós temos o Jerônimo Mendonça, que foi um homem que era uma pessoa sadia e de repente ficou totalmente, né, paraplégico, mas conseguia falar, né? Não enxergava, conseguia falar, e falando, deitado numa cama, né, o gigante deitado, tem até uma expressão, acho que um livro que fala assim, né? Ele saiu pregando o evangelho, né, e fazendo humor. Onde ele chegava, ele tinha as tiradas de humor dele, assim, um humor saudável, né? Ele chegou num lugar, o Divaldo tinha acabado de falar, acho que vocês conhecem esse caso, o Divaldo Franco, né, o grande orador, tinha acabado de falar, o pessoal aplaudiu, né? E aí ele foi falar e falou assim: eu sou maior que o Divaldo, porque o Divaldo saiu daqui aplaudido, e eu vou sair daqui carregado, porque tinha que ser carregado, né? Porque ele não andava, né? Então ele só tinha esse tipo de humor, uma pessoa que aprendeu também a lidar com a situação mais terrível da vida dele, né? E às vezes nós não temos nem longe uma situação dessa, e às vezes nos desesperamos, porque a nossa mente, às vezes, trabalha contra nós mesmos, são os tormentos voluntários. E é isso que o Fênelon nos mostra aqui, né? Então ele coloca, né? Ele fala assim: nós colocamos, o homem, né? Procura a felicidade nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-las nos gozos da alma. Desculpa, minha garganta está seca. Que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira deste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabe evitar.
Então, isso realmente é curioso, né? Dando uma pausa aqui nessa mensagem, eu trouxe um caso, que eu não sei se vocês conhecem, está no livro Vozes do Grande Além. Esse livro, junto com o livro Instruções Psicofônicas, eles são livros de mensagens que foram recebidas no grupo espírita que o Chico Xavier participava em Pedro Leopoldo. Como médium, né? Ali participava de reuniões mediúnicas. Então, no final da reunião, algum espírito se comunicava. E eles gravaram essas comunicações. E depois, muito tempo depois, eles passaram para o livro. Então, por isso que chama Instruções Psicofônicas, né? São as mensagens que foram gravadas. E o segundo volume, que é esse aqui, Vozes do Grande Além. E tem uma história aqui que, desde a primeira vez que eu li, me chamou a atenção exatamente por isso. De um rapaz chamado, eles não botam o nome do rapaz, botam P. Brandão. Digamos que seja Paulo Brandão, né? Um rapaz que foi acolhido naquele grupo mediúnico, né? Foi assistido, começou a participar naquele grupo mediúnico depois de quase 30 anos no mundo espiritual completamente perdido. Ele chegou como um louco ali. E aos poucos ele começou a se equilibrar. Depois que ele começou a tomar consciência da realidade, ele foi levado para uma instituição e aí conseguiu relembrar da sua trajetória na última encarnação. Ele tinha desencarnado há mais ou menos 30 anos. Então ele passou quase 30 no umbral, em situação muito deplorável, muito difícil, e 2 anos se recuperando, digamos assim. Então foi uma história que me chamou muita atenção, porque você sabe, a pessoa fala assim, você tem tudo para ter uma vida do jeito que você quer, porque ele não era uma pessoa, a gente vai ler aqui, né, ele mesmo contando, ele não gostava de trabalhar, era uma pessoa, mas mesmo nessa situação, ele poderia ter tido uma vida muito melhor e não criar os problemas que ele criou, mas ele criou mesmo assim. Então ele conta a história dele, ele fala o seguinte, nos primeiros lustros do século corrente, quer dizer, no começo do século passado, 1905, 1910, por aí, né? Era eu um rapaz egoísta e leviano, amigo de aventura e adversário do trabalho. Então ele mesmo se caracteriza, egoísta, leviano, amigo da aventura e adversário do trabalho. Mas a gente vai ver que mesmo com essas características, ele não precisava ter criado o inferno que ele criou para ele e para a esposa, né? Ele criou um problema puramente, que é bem característico do tormento completamente voluntário. Provavelmente ele ia ter problemas na vida, mas não como o que ele criou. Então o que aconteceu? Desposei uma jovem rica e inexperiente, com o simples propósito de surrupiar-lhe a herança. Já que o velhinho, que me seria sogro por alguns dias, abeirava-se do sepulcro, por ocasião de meu matrimônio. Então, olha só, ele chegou perto de uma moça, a moça apaixonou por ele, provavelmente, né? E ele se casou com essa moça, sabendo que o pai dela estava para desencarnar. Ele foi sogro dele, ele fala, por alguns dias, né? E para ficar com a herança da moça. Filha única e órfã de mãe, quer dizer, ela era filha única, órfã de mãe, perdeu o pai. Após o decesso do genitor, minha mulher viu-se dona de considerável fortuna, que tratei de chamar a mim. Então até aqui você percebe o seguinte, imagina, ele casou com uma moça rica, ele não queria trabalhar, então já tinha dinheiro, né? Podia ter ficado casado com a moça, né? Ter filhos, que era uma coisa nobre, pelo menos fazer alguma coisa, né, importante na vida, cuidava dos negócios da moça, bem que seriam dele também, mas não. Quer dizer, por um impulso, que a gente pode dizer de loucura, como disse, é curioso, a pessoa vai buscar naquilo, em outras coisas, o tormento para si mesmo. Então o que ele fez?
valendo-me de uma procuração que me permitia atuar com plenos poderes, vendi-lhe as propriedades e reuni meu nome à importância de 900 contos de réis e abandonei-a fugindo para a Europa. Ele vendeu todas as propriedades, recolheu na época que era 900 contos de réis. O que seria 900 contos de réis? Não sei, talvez 9 milhões de reais hoje, 90 milhões de reais, eu não sei quanto seria, mas é muito dinheiro, porque eu tinha muitas propriedades. Não é 900 mil, né? Era muito mais, era 9 milhões, 90 milhões, digamos, alguma coisa nesse sentido. Vendeu tudo, botou no bolso e fugiu para a Europa. Largou a mulher sem dinheiro, abandonada, sem pai, sem mãe. Quer dizer, o que a pessoa, o que o egoísmo faz, né? E é claro que tudo isso tem uma consequência. Tudo isso tem uma consequência muito dolorosa, né? Aí ele fala: a volúpia do ouro e do prazer entonteceu-me a consciência. É que ele fala aqui na mensagem. A gente procura nos prazeres materiais os nossos principais gozos. Não quer dizer que não tenha. A gente não pode ter nenhum prazer material. A gente vai comer um churrasco, por exemplo, é um prazer material. Mas isso não pode ser o objetivo da nossa vida, né? E assim por diante. Tem coisas que realmente dão prazer, tudo mais, desde que a gente tenha equilíbrio, né? Mas a gente fica enlouquecido. E a pessoa, sem Deus, sem amor no coração, sem nada, ela acha que a vida é desfrutar dos prazeres materiais. E isso, claro, é óbvio que não pode dar certo, né? Porque nós somos espíritos que estamos temporariamente aqui. Então, os prazeres materiais, eles são passageiros por natureza, não tem como não ser. Toda matéria é transitória, né? Toda matéria está num processo de mudança e de decomposição permanente, né? Então, é como segurar água com a mão. Você não consegue segurar. E assim, às vezes, nós enlouquecemos indo atrás disso. Foi o que aconteceu com ele. Aí ele foi para a Europa. Por 5 anos, mantive-me entre o jogo e a dissipação. Então ele ficou 5 anos, né? Não foi 50, 5 anos só, jogando nos cassinos da Europa e dissipação, certo? Com sexo, bebida, enfim. Depois de 5 anos, a miséria e a tuberculose lhe bateram a porta. Ele perdeu todo o dinheiro, todo. E ainda ficou tuberculoso, claro, saía à noite, não se alimentava direito, provavelmente, etc. Consequentemente, ficou tuberculoso. Esmagado por atrozes desilusões, lembra o filho pródigo, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Regressei ao Brasil. No entanto, surpreendido, vim a saber que minha esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza, a que fora por mim relegada, confiara-se ao prostíbulo, encontrando a morte num asilo de moléstias contagiosas, poucos dias antes da minha volta ao Rio. A mulher dele, em 5 anos, ela não soube, né? E talvez trouxesse até tendências do passado, enfim, que afloraram ali naquele momento. Ela se entregou à prostituição e morreu num asilo, né, de doenças contagiosas, um pouco antes dele chegar. Isso em 5 anos só, né? Foi então que o remorso terminou a obra, que a moléstia começava. Aí começou o remorso. Quer dizer, veio o problema, né? Veio a moléstia, a dor, mas aí começou o remorso. Em tempo breve, as aflições conscienciais me desligaram no vaso físico. Em pouco tempo ele desencarnou. Novo ainda, né? Então, imagina, vamos botar ao contrário, um cara irresponsável, tal, mas de repente eu tenho um pouco de bom senso, né? Fala, não, casei com uma mulher rica, tenho dinheiro, vou ter uns filhos, né? Vou cuidar e tal. Às vezes até jogar uma hora ou outra, se ele tinha esse vício, mas
de forma moderada, mas bem que no caso dele não tinha talvez como fazer isso, né? Ele era uma pessoa que trazia essa compulsão. Quer dizer, para ele, o prazer era ir para o jogo, beber, tudo mais, e de repente ele se vê nessa situação. Ele mesmo com as falhas de caráter que ele disse que tinha, ele poderia ter tido uma vida muito melhor, a esposa dele muito melhor, e ele não precisava ter criado tudo isso, né? Aí ele fala: fantasma do arrependimento e da culpa, deambulhei sem consolo nas trevas de minha própria vida mental. Ele não estava preparado, não tinha o mínimo preparo para desencarnar, né? Então ficou naquele processo de culpa, de reminiscências e tudo mais, vagando no mundo espiritual. Não encontrava outras visões que não fossem aquelas de minha companheira a acusar-me, ou de meus erros a se erguerem diante de meus olhos. Então ele só ficava vendo essa imagem, a mulher acusando, né? Embora ele não tivesse com ela, mas ele criou essa imagem e via os erros que ele cometeu o tempo todo, aquele disco arranhado 24 horas por dia, durante 30 anos quase, né? Não precisava disso. Sofri muito, até que o socorro divino me atingisse o coração desarvorado. Tornando ao governo próprio e acordado para os deveres do reajuste, vi-me imbuído de sincera disposição de recuperar-me. Esperançoso, perguntei, então ele recuperou, aí como ele conta, ele recuperou e aí ele perguntou pelo futuro, perguntou para os amigos espirituais. Mas nossos instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde começar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era meu credor número 1. Óbvio, né? Busquei-a ansiosamente, contudo, mais infortunada que eu mesmo. Ela, né, permanece ainda anestesiada na delinquência, imantada a cúmplices de ações reprováveis, em furnas tenebrosas das regiões inferiores. Então ela está numa condição terrível no mundo espiritual. É claro que ele tem culpa, mas ela também, todos nós somos responsáveis por nossos atos, né? Não é porque alguém faz alguma coisa com a gente que a gente se exime da responsabilidade. Então ele tem a culpa, tanto é que ele está com esse remorso, né, com essa consciência, mas ela também tem. Ela se deixou levar e por furnas, né? E assim, está até hoje, que depois de 30 anos ainda está no mundo espiritual de uma forma ainda bastante problemática, né? Com companhias bastante terríveis, né? Aí ele fala: implorei o socorro da compaixão divina e por intermédio daqueles heróis da beneficência obtive permissão para nova romagem de luta, junto daquela que espizinhei. Agora ele vai reencarnar junto dela. Como? Tomá-la-ei sob minha responsabilidade e transportá-la-ei para o cadinho da experiência humana. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Então ele vai ser gêmeo com ela. Em plena meninice, sofrerá ela as inibições orgânicas, que pouco a pouco irão interná-la num leito de amargura, em que possa retificar os desequilíbrios do perispírito. Quer dizer, ela vai ser internada num leito, né? Porque ela se desequilibrou o espírito. Então a doença física que ela vai ter vai ser tipo uma esponja para recuperar o desequilíbrio do corpo espiritual que ela estava. E assegurando-lhe a manutenção e o consolo, atenderei à regeneração de que necessito. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós. Então, vai ser pobre para conseguir todo dia o pão para os dois. Aí ele vai sustentá-la, ele vai cuidar dela, né? Renunciarei a quaisquer vantagens nas lidas materiais.
Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado, para descobrir no trabalho a essência da redenção. E devotado e contente, montarei guarda à companheira que caiu por minha culpa, ser-me-á irmã torturada e querida, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança. Entretanto, não lhe sou devedor de simples patrimônio moral, mas perante as leis divinas devo-lhe ainda dinheiro terrestre em moeda brasileira. O dinheiro ele vai ter que pagar para ela também. A gente acha que a pessoa fala, mas mais para frente ele vai ter que devolver inclusive o dinheiro. Compete-me restituir-lhe a importância que lhe pertencia, acrescida com juros de mora, que pagarei vintém por vintém até que nos desvencilhemos do cárcere de nossos débitos, recuperando, enfim, a oportunidade de progredir que Formosa nos sorria no alvorecer desse século. Quer dizer, a oportunidade de progredir sorria no começo do século passado, quando ele foi casar com ela. Em 5 anos, ele arrumou um problema para mais de 100, porque 30 que ele passou no mundo espiritual, agora a encarnação dele, quer dizer, toda uma vida por causa de 5 anos dedicados e buscando um prazer louco, né? Um egoísmo ferrenho. Então isso é... E aí no final ele fala, né? Quem puder compreender, compreenda. Envolvendo assim os nossos benfeitores em meu agradecimento, espero abraçar-vos de novo amanhã em plena eternidade. Que Deus nos abençoe. Então, isso é tormento voluntário. Ele não precisava passar por nada disso. E às vezes acontece isso com a gente. Tem espíritos que são narrados nas obras, né? Espíritas, que às vezes, por conta de um ano, por exemplo, tem um poder, ele manda prender pessoas, torturar e tal, às vezes 1 ano, 2 anos. Pega o próprio caso mais famoso, né, que é o do nazismo. O nazismo, ele foi... eles ficaram 12 anos no poder. 12 anos. Mas assim, o período pior foi aquele que dos campos de concentração duraram 4 anos. 4 anos. E talvez em 400 anos eles não se recuperem ainda. Tormentos voluntários. A gente cria e ele mesmo reconhece a necessidade. É claro, ele vai ter que refazer. Então o Espiritismo nos mostra que nós temos o arrependimento, ele teve o arrependimento. Tem a expiação, ele teve a expiação. Ele passou 30 anos no mundo espiritual sofrendo com problemas terríveis, mas existe um fator, tem que reparar o mal. Então ele vai reparar no cuidado com ela e depois, talvez até numa outra encarnação, porque nessa que ele está programando, pelo que ele conta, ele não vai ter dinheiro. Ele vai ter que vir numa outra para dar o dinheiro para ela que ele roubou dela. Então, 200 anos, por causa de 5 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões. A gente é livre, mas às vezes a colheita pode ser amarga, por pouco tempo. Então a gente, como diz os espíritos aqui, né? Quantos tormentos consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é, está sempre calmo. E a calma, em meio das tormentas da vida, não será uma felicidade? Já chega um ponto que a gente fala assim, será que a calma não é o que a gente está buscando, aqui na Terra pelo menos? Né? Uma tranquilidade de alma, uma paz de espírito. E a gente sentir o vento, perceber a beleza que nos cerca, né? Começar a olhar com outros olhos a região que a gente mora, né? Uma região abençoada, né? O que tem de errado aqui? A única coisa que o pessoal pode reclamar aqui realmente é o calor. Mas existem regiões, mesmo em países ricos, muito mais quentes, e frio, então nem se fala, né? Então, assim, em termos de condições climáticas, é uma região bonita. Nós temos uma casa espírita. Se a gente renascesse num lugar que não tem casa espírita, se a gente renascesse na França, berço do espiritismo, não tem casa espírita, igual essa aqui, para a gente reunir, falar sobre Jesus. Então, a gente tem que aprender a valorizar, deixar essa inquietação que a gente tem, né? De ficar invejando os outros, de ficar sempre achando que lá está, né? Não.
nossa vida. Podemos melhorar, claro, alguma coisa ou outra, mas sem a inquietação, né? A calma, né? É uma bênção, né? A serenidade que a gente pode ter. E isso depende muito mais daqui do que de outro fator qualquer, né? Então, que nós possamos, a gente fala para a gente mesmo, né? E eu reconheço que a maior parte dos meus problemas sempre foram tormentos voluntários. Graças a Deus, eu nunca, nessa encarnação, eu nunca cheguei a esse ponto que ele chegou. Mas quantas coisas que eu achava que ia acontecer e não aconteceram, eu sofri por causa disso. Tormento voluntário, né? Tormento voluntário, isso aconteceu muito. Então essas lições servem para a gente melhorar a vida da gente, porque a proposta do Evangelho é melhorar a vida da gente. O Evangelho não promete uma vida perfeita aqui na Terra, já que a Terra não é um mundo para isso. Mas nós podemos ser o mais felizes possível se a gente buscar a felicidade naquilo que é. Quando a gente fala coisa imperecível, coisa espiritual, é a amizade, por exemplo, né? A família, o amor, né? Tudo isso são coisas imperecíveis, isso a gente guarda com a gente em qualquer situação. Então que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.